G4, G6, G8, São Paulo perdendo de 2-0 para o Cuiabá e ganhando do time do Corinthians de 3-1. Afinal de contas, qual é o São Paulo que nós devemos esperar? O que esperar desse São Paulo Futebol Clube? Será que o São Paulo vai brigar realmente pelo G4, pelo G6, pela pré-Libertadores, pelo grupo de fase da Libertadores? Ou o São Paulo vai brigar por uma Sul-Americana? E a diretoria? Aonde está o presidente Júlio Casares, Carlos Belmonte, Muricy? O São Paulo tem elenco? É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje do canal chamado Tricolor. Por isso, sejam todos bem-vindos aqui no canal chamado Tricolor. Deixe o seu like. Eu convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal. Seja bem-vindo no canal. Se inscreva no canal. Comente, compartilhe e ative o sino de notificações, beleza, rapaziada? E se você tiver curioso para saber o que eu tenho a falar, seja bem-vindo e assista o vídeo até o final, beleza? Concordando ou discordando das minhas opiniões. Rapaziada, o São Paulo acabou de perder para o time do Cuiabá, um time que está praticamente rebaixado aí pelo Campeonato Brasileiro. Pela 29ª rodada, o São Paulo perdeu de 2-0 do time do Cuiabá. E a gente começa a se perguntar, qual é o time do São Paulo? O que a gente deve esperar do São Paulo Futebol Clube? Que ele brigue pela fase de grupos, num G4? Ou ele vai brigar por uma pré-Libertadores? Ou ainda, ele vai brigar por um G8, vai brigar por uma Sul-Americana? Deixa a sua opinião aqui no vídeo e assista o vídeo até o final. Porque assim, rapaziada, eu já vou direto ao ponto. Onde é que está a diretoria? Onde está o presidente Júlio Casares, Carlos Belmonte, diretor de futebol, e onde está o Muricy Ramalho? A gente tem visto que o time do São Paulo ele está em uma queda perceptível. O São Paulo não tem mais desempenho, o São Paulo é um time lento, envelhecido, é um time previsível. O São Paulo não tem transição rápida, não tem jogadas mais de triangulação. Nós já vimos o Zubeldia fazer testes colocando o Lucas Moura pela direita, centralizado, pela esquerda. O retorno de Wellington Rato nesse time, o retorno do Luciano, ou a manutenção, na verdade, do Luciano nesse time, jogando pelo meio. E aí eu pergunto para você, aonde está a diretoria? Cadê a diretoria do São Paulo Futebol Clube? Eles estão preocupados realmente com o trabalho do técnico Luiz Zubeldia e com o time do São Paulo? Rapaziada, vamos ter uma conversa franca aqui, vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros aqui e vamos ter uma conversa bem franca. O São Paulo não está rendendo e a gente não sabe o que esperar. Se o São Paulo vai brigar pelo G4, vai brigar pelo G6 ou vai brigar pelo G8. Fato é que o São Paulo não está mais tendo resultados. O São Paulo não faz mais gols. Quando faz, em jogos grandes. O São Paulo que foi eliminado do Campeonato Paulista, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil e foi eliminado recentemente da Copa Libertadores da América. Então eu pergunto para vocês, em qualquer outro clube, a diretoria já teria tido uma conversa com os jogadores e uma conversa com a comissão técnica. Eu pergunto para você, a nossa diretoria do São Paulo Futebol Clube fez isso? Chegou a conversar com a comissão técnica? Por que a manutenção do esquema 4-2-3-1? Por que a manutenção de jogadores mais envelhecidos nesse time, sendo que agora, nesse momento da temporada, o São Paulo precisa buscar resultados. O São Paulo acabou de enfrentar o time do Cuiabá e perdeu de 2-0, sobre um calor de 39 graus, um gramado ruim, não é? Uma viagem longa. E a gente não vê a diretoria se manifestando, a gente não ouve informações de que a diretoria chamou a comissão técnica para uma conversa para saber dos resultados, se os resultados, se o São Paulo o técnico do São Paulo vai fazer mudanças, por que não escala as contratações, por que não há uma mudança, entendeu? Então, assim, gente, cadê a diretoria do São Paulo?
Em qualquer outro clube, isso estaria acontecendo. Mas por que não no São Paulo? É simples e eu vou dizer para você o porquê. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que escala o time do São Paulo? Você deve estar se perguntando, mas uma pergunta tão óbvia como essa? É claro que é o técnico. Eu pergunto para você, será mesmo? É o técnico mesmo que escala o time do São Paulo? Pois eu vou dizer para você que é uma combinação de duas coisas. Primeiro, o técnico escala o time. Mas segundo, a diretoria obrigou o técnico a montar esse time. Se vocês se recordarem, ainda na primeira parte do Campeonato Brasileiro, antes da janela de transferências, o São Paulo enfrentou o Vasco da Gama lá em São Januário e teve uma derrota humilhante para o Vasco da Gama. E a diretoria chamou a comissão técnica para praticamente obrigar ele a utilizar os jogadores mais cascudos, porque o Campeonato Brasileiro realmente é um campeonato traiçoeiro, né? E não poderia perder pontos. Ou seja, a diretoria interferiu diretamente no trabalho do técnico Luiz Zubeldia, por causa de uma única derrota. O Zubeldia, assim que chegou, pegou um São Paulo que já havia perdido 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, na era Carpini, tinha sido eliminado do Paulista, havia perdido o primeiro jogo da Libertadores, e o Zubeldia deu resultados de imediato, fazendo muitas mudanças, usando vários esquemas táticos e todo o elenco, utilizando todo o elenco. E aí veio essa situação desse jogo contra o Vasco da Gama, que é o próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro, pós a data FIFA de agora. Então eu pergunto para vocês, essa reunião, ela interferiu no trabalho do técnico Luiz Zubeldia a ponto de ele escalar o time cascudo? Eu digo para vocês que sim. O Zubeldia se sentiu ameaçado no cargo. O Zubeldia foi pressionado no cargo para escalar esse time, o tal do time cascudo, o tal do time dos líderes do elenco. E aí, meu amigo, minha amiga, São Paulino, o Zubeldia não vai fazer mudanças, ele não vai fazer alterações, ele não vai mudar. Sabe por quê? Porque a diretoria foi meter o bedelho onde não deveria meter o bedelho. Ele não vai fazer mudanças. Você está entendendo? Quando o São Paulo estava nas Copas, Copa do Brasil, Libertadores, houveram algumas mudanças onde a gente vê o torcedor pedindo a repetição de algum time. Daqueles times contra o Cruzeiro e contra o Vitória, que o São Paulo jogou muito bem. O time muito mais leve, transição rápida, o time tinha energia, o time marcava alto, fazia pressão. E agora a gente está vendo um time completamente lento, porque tem Rafinha, o próprio Arboleda não é de acelerar jogadas. O Luiz Gustavo é um jogador de já 36 anos e está sendo muito utilizado. Não tem um reserva, não tinha, né? Um reserva para ele. Nós temos o Santiago, mas mesmo assim ele é mantido no time principal. Nós temos o Wellington Rato, que não tem velocidade, muito pesado, e o Wellington Rato que está muito abaixo daquilo que foi na temporada 2023. Somado a isso, o Lucas Moura não está jogando nada. O Luciano nunca rendeu nada ali jogando na faixa central. E o próprio Jonathan Caleri vive uma seca de gols no time de São Paulo, apesar de não ter jogado hoje. Foi o André Silva que também nem apareceu para o jogo. Então a gente fica se perguntando, por que não muda? Por que não muda o time? Simples. A diretoria foi meter o bedelho no trabalho do técnico. Vocês estão entendendo? O técnico, ele merece críticas, tem que ser feita críticas para o técnico, entendeu? Os jornalistas agora na coletiva, que vai acontecer a coletiva pós-jogo, tem que perguntar para ele, por que você não muda o esquema? Por que você não muda algumas peças no time? O que você vai fazer, já que o time não está entregando mais desempenho, o time já não tem, nitidamente já não tem mais energia, joga quando quer, quando é um clássico contra o Corinthians, o time joga bola. Quando é uma decisão de Libertadores, o time joga bola. Agora, quando é para jogar contra um time praticamente rebaixado, o time fica tocando bola de lado para trás, de lado para trás, de lado para trás, não tem transição rápida. E a gente viu o quanto o time do São Paulo melhorou com a entrada de algumas peças, como o William Gomes no segundo tempo, entrou o Rodrigo Nestor, que foi bem,
e entrou até mesmo o Lisieiro, que também fez um passe de um camisa 10 que o Luciano, no jogo inteiro, o Luciano não fez. Ele fez um passe ali para o William Gomes, um verdadeiro camisa 10. Eu pergunto para vocês, por que não fazem essas perguntas para o técnico e por que a diretoria não age? Por que a diretoria não vai lá e interfere, como interferiu no trabalho do Carpini, quando o Muricy Ramalho foi na live do Arnaldo Tironi falar que era para utilizar o Rames Rodrigues daquele outro jeito? Por que o Muricy não aparece agora? Simples, porque eles estão com peso, com dor na consciência. Tem um peso na consciência da diretoria, que interferiram no trabalho do técnico. Agora o técnico está obedecendo, porque está pressionado no cargo. Agora os torcedores estão pedindo a cabeça do técnico, né? Está pressionado no cargo, e a diretoria tem culpa sim em tudo isso. Sem falar que, além de não trazer reforços à altura do São Paulo, quando trouxe os reforços, trouxe em momentos, né, trouxe os 2 últimos reforços no fechamento da janela de transferências. Então, assim, gente, o Zubeldia merece ser questionado, merece ser interpelado. Alguém tem que perguntar para ele, e esse alguém deveria ser a diretoria, chamar o Zubeldia e falar assim, ó, já que interferiram da outra vez, né? Nem sei se seria bom eles interferirem, mas deveria todo mundo se unir, reunir os tal do líder do elenco e falar, olha, agora o técnico tem total liberdade para utilizar quem quiser. E se for convicção do técnico a manutenção desses jogadores, aí a diretoria tem que cobrar o técnico sim. Tem que cobrar o técnico sim. Não estou falando de demissão, mas tem que cobrar o técnico sim. Por que somente esses jogadores, sendo que é nítido, é notório, é perceptível que esse time não está tendo mais desempenho, não tem energia e não entrega resultados? Por que não mudar as peças desse time? Onde a gente vê que quando entram alguns jogadores como William Gomes, como Igor Vinícius, o time já fica muito mais leve, muito mais rápido. E por que não mudar Luiz Gustavo pelo Santiago Longo? Por que não mudar o Bobadilha, que entregou hoje o segundo gol do Cuiabá? Por que não mudar o Bobadilha e colocar, por exemplo, o Marcos Antônio? Então a diretoria tem culpa diretamente, e é por isso que a diretoria não cobra o técnico, porque a diretoria está preocupada com outras coisas, com a aprovação do FIDC, onde houve a reunião do conselho. A diretoria está preocupada com as mudanças em Cotia, com o investimento feito em Cotia. Deve ser feito, sim, essas coisas. E a diretoria está preocupada, pelo visto, com shows do Bruno Mars, né? Vai saber onde estão esses diretores, esse presidente. Então, essa omissão da diretoria é uma fritura, sim, do técnico Luiz Zubeldia. Mas eles não vão mudar o técnico. Sabe por quê? Porque se ele está indo tão mal assim, e a diretoria não muda o técnico, não que eu seja a favor disso. Se a diretoria não muda o técnico, não é porque não tem opção no mercado, porque a diretoria não está nem um pouco preocupada se tem opção ou não tem opção no mercado. Porque eles trouxeram o Carpini. E quem traz Carpini, traz qualquer um. Traz qualquer um. Vocês estão entendendo? Então não é por falta de opções no mercado que a diretoria não muda o técnico. É simplesmente porque a diretoria tem culpa no cartório, tem culpa na consciência, porque interferiu diretamente no trabalho do técnico Luiz Zubeldia, aonde o trabalho dele vem uma descendência vertiginosa, entendeu? Está descendo a ladeira, e eles estão percebendo isso. E se eles não criticam é porque eles têm culpa no cartório, e se eles não cobram é porque eles têm culpa no cartório, e se eles não fazem nada é porque eles têm culpa no cartório. Beleza? O São Paulo tem elenco, sim, para ser utilizado e dar mais resultados. Se o problema for o técnico, tem que ser cobrado. Agora, se não é cobrado, é porque a diretoria está preocupada em fazer outras coisas, e a culpa no cartório desses caras não vai fazer com que esses caras cobrem o técnico. Vocês estão entendendo? Eles estão fritando o Zubeldia para chegar no momento que a torcida não aguente mais, peça unanimemente a saída dele, e aí eles possam trazer qualquer outro técnico.
qualquer outro técnico. Eles não têm nomes de técnico. Eles possam trazer qualquer outro técnico. Beleza? E assim, a temporada 2025 já vai estar comprometida mais uma vez, graças à nossa diretoria amadora do São Paulo Futebol Clube. Esse foi mais um vídeo do canal chamado Tricolor. Se você concorda com a minha opinião, deixa aí nos comentários. Se você discorda, tá tudo certo, deixa nos comentários também, mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e ativar o sino de notificações. Beleza? No demais, estamos juntos, porque ser São Paulo não é uma escolha nem uma opção. Ser São Paulo é uma dureza, mas é uma vocação. Tamo junto, forte abraço.